Seja convosco, meus irmãos. Que saudades! Não tivemos a nossa célula na semana passada. Estamos retornando hoje com muita alegria. Sejam todos muito bem-vindos à nossa célula, a live da nossa célula Geração Gileade, da nossa igreja Evangélico Quadrangular, Alpes Portal, Ministério da Pastora Neide e do Pastor Edson. Bom, antes de iniciarmos a nossa célula, o nosso momento, vamos consagrar a Deus? Vamos consagrar esta célula ao nosso Senhor Jesus? Oremos juntos. Senhor, meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus, Espírito Santo, estamos entrando, iniciando esta live, esta célula, meu Deus, unindo a nossa fé, Senhor, para aprendermos mais de Ti, Senhor, para nos despertarmos, Senhor, para o nosso chamado, para o Teu propósito de vida em nós nesta terra, para vivermos os nossos sonhos. Espírito Santo, vem nos ensinar acerca de sonhos, vem despertar sonhos em nossos corações nesta noite, em nome de Jesus. Espírito Santo, é para Ti, Espírito Santo, por isso eu te suplico, eu te clamo, que o Senhor se faça presente como o Senhor tem feito em todas as células, e eu creio que se fará nesta também. Senhor, eis-me aqui, usa-me na misericórdia do Teu nome, Senhor Jesus. Seja bem-vindo, Espírito Santo, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Amém, meus amados. Novamente, Pai seja convosco, sejam todos muito bem-vindos. E o tema da nossa célula hoje, da nossa live, é o seguinte: é movido pelos sonhos. Que tema maravilhoso, não é verdade? E você? Você tem sonhado? Quais são os teus sonhos? Você tá como aquele que sonha como aquela pessoa que está sonhando acordado, anseia pelos seus sonhos, tem planos, ou você é aquele que fala, bom, não sonho mais, Mila, ou nem sonho, nem lembro mais do que isso. Como que tá você com os teus sonhos? Não deixe de sonhar, pois nunca é tarde para o agir de Deus na sua vida. Nunca é tarde. Enquanto houver vida, há esperança, meus amados. Então, diante desse tema, movido pelos sonhos, baseado, te convido a meditar no livro de Gênesis, capítulo 37, na história de José. Que linda história, né? Falar de sonhos não tem como mencionar José. E esse tema, a introdução do esboço é o tema que o Espírito Santo deu aos nossos pastores, foi pregado no domingo pela pastora Neide, um tema que o Senhor deu à pastora Neide e ao pastor Edson, os nossos pastores, e foi muito forte. Como todo domingo, a pastora, Deus usou tremendamente a pastora Neide, a qual deu várias dicas maravilhosas que estarão sendo ditas aqui. Então fique aí até o final da nossa live, porque estarei repassando para você as dicas que o Espírito Santo deu à nossa pastora Neide sobre sonhos. E são dicas maravilhosas, porque a pastora Neide é o próprio exemplo de pessoas que sonham e que se realizam e que continuam sonhando. É uma inspiração para todos nós. Então a introdução fala o seguinte: movido pelos seus sonhos, em Gênesis 37, em posse das promessas de Deus, José abençoou toda a sua casa à frente de uma das maiores potências da época, o Egito. Esse sonho, esse tema, ele acontece no seguinte cenário: José é o filho predileto da família de Jacó. José é o filho de Jacó com Raquel. Raquel é a esposa amada, né? A mais amada dentre as mulheres de Jacó. E é uma mulher que por muitos anos, ela viveu estéril, sem filhos, só vendo as suas, né, digamos assim, concorrentes, digamos assim, tendo filhos e mais filhos, um atrás do outro, e ela sem ter. E de repente o Senhor
né? Abre a madre dela e ela tem o seu primeiro filho, José, já na velhice de Jacó. Então José se torna o filho amado, o filho da sua velhice e o filho da mulher amada. E diante dessa situação, José vai crescendo e o Jacó, ele deixa claro a sua afeição por ser o seu escolhido. Ele faz uma túnica grande, longa e colorida, que fica como diferencial na vida de José, e um destaque entre os seus irmãos. Com isso, desperta mais ainda a inveja, além dos sonhos que Deus vem sempre dando a José, e José sempre relatando os sonhos que ele vem tendo aos seus irmãos. É os sonhos de feixes de trigo, onde os 11 feixes, né, se curvam para ele. É o sonho que do sol, da lua e das estrelas se curvando para ele. Então tudo isso nesse cenário, José desperta a inveja dos seus 11 irmãos. Vocês estão entendendo? E aí eu preciso, para que vocês entendam, conhece esse tema, muitas pessoas já conhecem a história de Jacó, outras não. Então, para que as que não conhecem e as que conhecem, dá uma relembrada, estou repassando esse tema para você, para que a gente possa adentrar realmente na base, né, da palavra de hoje. Então, Jacó, dentro desse cenário, José, melhor dizendo, ele é pego pelos irmãos e vendido para mercadores. Tem todo um contexto antes, uma história contada antes, mas para finalizar essa parte, José ele é vendido pelos seus 11 irmãos para os mercadores. Por causa de quê? De inveja, de ciúmes. Ele é vendido para esses mercadores, e José vai parar no Egito. José, aquele filho predileto que vivia num conforto. José, aquele que, que o pai ensinou a ele a ler. José, que é o diferencial, que tem uma vida boa, vai para o Egito se tornar agora escravo, ser vendido no Egito como mercadoria. E então ele vai parar na casa de Potifar, que aí inicia todo o trabalhar de Deus na vida de José. E aí, nesta noite, nós iniciamos com essa pergunta: você tem tido sonhos? Você pode ter me dito assim, respondido para você mesma: não, Mila, não tenho sonhado mais, eu nem lembro mais de sonhos nenhum. Mas nesta noite, o Senhor vai relembrar você. Talvez existem sonhos que você já esqueceu de Deus para você, que você nem estava lembrando mais e dizendo assim: nossa, é verdade, uma vez Deus me prometeu algo para minha vida. Nossa, realmente, eu lembro que eu sonhava isso, eu desejava tanto aquilo. Ah, mas hoje eu já tô uma vida assim, que não tem mais condição. Hoje já estou numa idade, hoje já passou tanto tempo que se acontecer, se você ainda que você esteja nessa situação de vida, ou você que está com aquele, já sonhando, já acordado, não precisa nem fechar os olhos para sonhar. Em qualquer situação que você estiver, Deus vai tornar esse sonho que Ele te prometeu, esse sonho que Ele colocou em você, porque se existe um desejo na nossa vida, se a gente consegue visualizar algo, é porque Deus já permitiu em nosso coração, porque se sendo da vontade de Deus, estando dentro da palavra dele, e a gente sonha, deseja algo, visualiza, imagina, se Deus permitiu, é porque Ele quer te dar. Basta a gente ter fé e continuar crendo, continuar focada. E Deus vai tornar esse sonho ardente em seu coração. Deus vai despertar sonhos esta noite. Deus vai fazer ressuscitar aquele sonho que talvez estava morto dentro de você. Ainda que você diga, mas não tem mais como acontecer. Não esqueça, servimos ao Deus onde o como pertence a Ele. A única coisa que a gente precisa fazer é crer. É a única coisa que o Senhor nos pede. Pede a mim e a você, creia.
Ele não quer que você olhe para a situação, ele não quer que você fique focado. Ah, não tem jeito, ah, não dá, ah, já passou tanto tempo. Não, o Senhor está dizendo esta noite para você, ele não quer saber do tempo que passou, ele não quer saber da idade que você está, ele não quer saber da situação que você está vivendo. Ele não é Deus que se limita por causa de pandemia, por causa de quarentena, porque A e B, não. Ele é Deus que pertence a todas as coisas. Ele é Deus onde o como está nas mãos dele. A única coisa que ele pede para a gente é creia, traga a fé na sua vida, traga à existência as coisas que não existem através da fé. Eu me lembro agora, me veio à memória para nos ajudar a despertar dentro de nós sonhos, essa fé viva que Deus deseja que a gente tenha para que os sonhos, os planos que Ele planejou para nós, as promessas que Ele nos deu se cumpra, para que a gente tenha essa fé, para que Ele realize elas, coloque em ação o como dele. Eu me lembro memória o momento em que Jesus não me lembro se é um sacerdote, agora fugiu da memória. Acho que é Simeão, acho que é Simeão. Agora fugiu os nomes, que eu não sou muito boa de decorar nome. E o que acontece? Jesus estava passando, vem então o chefe da sinagoga, acredito que Simeão, fugiu agora a memória, vai até Jesus. E esse chefe da sinagoga é aquela que é a Talita. Onde Jesus fala a Talita. Então esse chefe da sinagoga vai até Jesus pedindo para que ele vá na casa dele, que a filha dele está morrendo. Ela ainda não estava morta, estava morrendo, e ele estava desesperado, que ele queria que a filha dele vivesse, e ele via tantos milagres, e por mais que antes, quando ele vivia, ele criticasse, mas naquela hora ele estava desesperado e estava disposto a fazer tudo na vida dele. E aí ele foi até Jesus, ele venceu o orgulho dele, ele venceu os títulos que ele podia ter. Nossa, Jairo, exatamente, amor, exatamente, Jairo, muito bom, obrigada. Jairo, ele venceu o orgulho dele, ele venceu talvez uma prepotência, a preocupação dos títulos dele, mas ele venceu tudo isso, ele venceu a ele mesmo, ele venceu qualquer que pudesse atrapalhar. E assim a gente tem que ser quando a gente tem sonhos. A gente não tem que no primeiro obstáculo parar, desistir e se você tem certeza que foi Deus quem te deu esse sonho, que foi Deus quem te prometeu, então continue firme, lutando. Se tiver que vencer o orgulho, vence o orgulho. Se que tiver que pedir, porque está no processo de pedir, peça. Se tiver que vencer a si mesmo títulos, não dá para fazer isso porque eu tenho uma determinada posição, tenho um determinado título, que fique o título e a posição, faça o que tem que ser feito perante Deus. Porque se você ficar se preocupando com títulos e posições, se você ficar preocupada com o que os outros vão pensar e achar, você não faz nada na vida, você apenas vegeta, você não vive, você vegeta. Você tá entendendo? Então Jairo, ele venceu toda essa situação, tudo aquilo que as pessoas conheciam ele, todos os títulos, toda a sabedoria que ele tinha, ele venceu a ele mesmo, porque ele queria que algo acontecesse e ele sabia que o único que podia fazer era Deus, porque ele já tinha tentado e ele não queria ficar olhando para a filha dele esperando a morte. Ele foi para ação. É assim que a gente tem que fazer com os nossos sonhos. Ir para ação, naquele que pode realizar, naquele que tem o poder do como. E Jairo foi até Jesus, e Jesus chega para Jairo e pergunta o que ele quer que ele faça, e Jairo fala da filha dele, e aí Jesus diz, eu vou com você, e quando ele está indo no meio do caminho, existem quem os atravessadores não importune o mestre, parece até pessoas, né? Legais, não, deixa o mestre aí, tá quieto, deixa ele, a tua filha já morreu, parece que existe até uma preocupação com o mestre, a tua filha já morreu. E aí o que Jesus fala? Não dê ouvido. É assim, quando a gente está focado em nossos sonhos, a gente tem que saber o que a gente quer, é a primeira coisa.
É saber o que a gente quer da vida, é saber o que Deus prometeu pra gente. Se você sabe o que quer, se você tem certeza que foi Deus que despertou, se é um sonho que arde no seu coração, então, meus amados, foque nesse sonho, vença a si mesmo e confie que no momento certo vai acontecer. Não dê ouvido para as pessoas que dão risada, para as pessoas que criticam. Não dê ouvido para a multidão que possa dizer assim, ah, você é um sonhador, é grande demais, ou é pequeno demais, ah, nunca vai acontecer. Para as conversas que o diabo usa, colocando na boca das pessoas para tentar te intimidar, para matar os teus sonhos. Não dê ouvidos. Ou dê ouvidos, continue crendo. Ainda que diga, ah, não dá mais jeito, morreu. Não, ele só dorme. Deus vai ressuscitar o teu sonho. Enquanto houver vida, há esperança. E Jesus foi ali caminhando com Jairo para a casa dele. Chegando lá, detalhe nisso. Jesus, ele não chamou qualquer pessoa para entrar com ele. É aquela coisa. Jesus, ele chamou os da fé. Quando você estiver na caminhada dos seus sonhos, vai existir que abandonar aqueles amigos que só te levam para a perdição, aqueles amigos que não te levam para a realização do teu sonho, que só te criticam, que só são amigos de farra, que só são amigos do bem bom. Vai existir momentos que você vai ter que escolher que é a realização do teu sonho, continuar na amizade que você tá. Se é a realização dos teus sonhos, amizade, libera o teu e caminhar para o teu sonho. E caminhar para o teu sonho. Porque senão, se você quiser ficar os dois, Jesus não opera quando a pessoa está na dúvida, está no muro, não sabe o que é. Jesus não opera na emoção. O que aconteceu quando ele chegou? Ele entrou apenas com alguns e detalhe, ele pediu para que aquelas mulheres que estavam chorando a morte daquela menina saíssem. Ele pediu para que todos saíssem, só ficassem os discípulos que sempre estavam no momento da intimidade com ele, na transfiguração dos montes, lá na parte da transfiguração, na questão que aconteceu a transfiguração. Então, não eram todos, tinham todos os discípulos, eram 12, mas na hora de intimidade, Jesus chamava alguns, chamavam 3, não chamava todos. Então é assim, na nossa intimidade, o sonho eu não repartilho com qualquer um. Eu repartilho compartilho com quem se alegra com os meus sonhos, com quem de fato eu sei que vai me ajudar em oração. Para Facebook, na internet, se nada ter acontecido, eu conto para quem de fato eu sei que vai me ajudar, vai se alegrar comigo. Olha José saía contando os sonhos dele para todos os irmãos invejosos, só despertava mais ainda a fúria daqueles irmãos, só a fúria. Se ele tivesse contado somente com o pai dele, que a Bíblia dizia que o pai ouvia e guardava tudo aquilo, não seria só melhor, não teria mais paz na vida dele? A fúria não seria tanta, será? Vê no mundo, quando a gente conta os sonhos para as pessoas erradas, que a gente é pessoas estão morrendo, sonhos, ei, talvez tenha adormecido e você está pensando que a pessoa errada. Pare nessa noite e busque em Deus a ressurreição desse teu sonho e busque em Deus a direção e a estratégia, porque Deus é a pessoa certa e Ele vai colocar as pessoas estratégicas no teu caminho para a realização do teu sonho. Mas vigie a quem você abre a boca para compartilhar as coisas da tua vida, o que você deseja. E aí Jesus chegando na casa de Jairo, Jesus tirou aquelas mulheres, tirou a emoção de dentro da casa de Jairo, porque a emoção atrapalha o sonho, a emoção de Deus, a ansiedade, a tristeza que tá no alto nível da empolgação, eu tô fazendo. Aí no outro dia já tô murcha, porque eu já não sei mais se o negócio vai acontecer. Fé não é emoção, fé é certeza. Fé é olhar, deixando as emoções do lado, a incredulidade e as dúvidas e confiar naquele que prometeu, que ele é fiel para cumprir o que ele prometeu. Você está entendendo? E aí é quando Jesus opera um milagre na vida da filha de Jairo. E assim
fazendo essa comparação com essa memória que o Senhor me trouxe aqui sobre a vida de Jairo, de Jesus, o milagre da filha de Jairo, através de Jesus, voltando para José, você vê aqui José. Então, José, ele, depois que ele é vendido, que ele vai para... Você veja que ele saiu do processo dele. Você não vê momento nenhum aqui da Bíblia José murmurando, José querendo sair, fugir do processo dele. Você não vê. Bom exemplo disso é quando ele está na casa de Potifar. O que José faz? Ele podia dizer assim: eu não vou fazer nada porque eu estou escrava, porque eu estava na casa, eu tinha todas as mordomias. Ele podia dizer tudo, e agora eu tô servindo esse homem, eu sei ler e ele não sabe ler. Ele podia dizer assim: eu tô a nível desses caras aqui que não tem a experiência que eu tenho, não sabe fazer o que eu sei, e eu tenho que me submeter a esse tipo de trabalho, talvez até piores do que aqueles que já estavam lá, desprezado quando ele chegou lá, porque ninguém sabia os dotes dele. Mas o que ele decide? Não decide fugir. Ele decide passar pelo processo e ser a melhor versão dele. Prova disso, você pode meditar a partir do capítulo 37, Gênesis, até o capítulo 40. Você vai verificar, confirmar isso que eu estou falando. Prova disso é que está lá. José, ele decide servir a Potifar. Ele decide não resistir. Ele não resiste ao processo, ele se entrega ao processo, ele confia em Deus, ele permanece buscando ao Senhor, ele não decide se revoltar, ele não decide fugir, ele não decide gritar, ele não decide amaldiçoar a terra que ele está, ele decide se entregar e viver o processo, ele decide servir Potifar, e ele serve tão bem que ele começa a crescer, e por isso Deus honra ele, faz ele ser achado graça nos olhos de Potifar, e Potifar começa a colocar ele como senhor da casa dele, apenas abaixo do próprio Potifar. Ele começa a dominar tudo, a reinar. Deus começa a mostrar que é com ele, no que ele procura ser a melhor versão dele naquela casa de Potifar. Deus começa a honrar ele, aonde botar a mão, Deus começa a abençoar, e aquele povo, Potifar, começa a ter que enxergar ele. Deus abre os olhos, cria situações lá dentro, faz ele ser achado graça nos olhos de Potifar, e ele começa a crescer e reinar lá dentro. Mas sem perder a humildade, sem querer fugir do processo, sem se revoltar contra Deus, mas continuando fiel a Deus, continuando procurando ser a sua melhor versão, continuando procurando usar de fé. Você está entendendo? Assim é a situação de José, e ele aprende com todos os processos dele, ele aprende desde que ele sai da casa dele, em tudo que ele passa, mostra que é um aprendizado, mostra que ele não deixa de reter as coisas boas, mostra que ele continua procurando ser a sua melhor versão aonde ele chega, que ele não procura fugir do processo. Quando ele vai cair por causa da mulher de Potifar, e ele vai cair no cárcere lá, que ele é jogado na prisão, o que acontece? Ele não se revolta de novo, que ele podia, nossa, de novo eu tô jogado num buraco, de novo Deus. Ele podia dizer isso, não é verdade? Como nós dizemos, de novo essa prova, quando que eu vou ficar livre? Não, a gente é assim, ou é só eu que sou assim? A gente é assim. E aí o que acontece? Ele vai lá e ele continua procurando fazer o melhor dele, ele continua servindo. Isso mostra que ele aprendeu rapidamente quando ele foi vendido pelos irmãos. E você vê que ele no início aqui fala... vou ler para vocês aqui no capítulo 37, no versículo 2, que fala assim: estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este jovem com os filhos de Bilá e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai.
né? A Bíblia não diz que a gente tem que falar mal dos outros. A Bíblia diz que é o quê? Que a gente não pode ver o erro dos outros e tampar, não é verdade? Assim que a gente entende, a gente aprende, a gente não pode tampar, a gente chama a parte de forma mansa, como se fosse a nós mesmos, e a gente adverte. A gente não anda, porque quando é má fama, ele tá falando mal da pessoa, a gente não fala mal da pessoa, a gente conserta os erros. Então você percebe que José, quando você percebe que ele entendeu, ele aprendeu rapidamente que ele não mais levou má fama dos subordinados para Potifar, não mais levou a má fama dos prisioneiros para o maioral da cadeia, quando coloca ele lá como governante da cadeia. Ele não leva mais, ele aprendeu, ele não fala mais dos sonhos dele para qualquer um, ele fala para a pessoa certa, ele compartilha os sonhos lá quando ele está na prisão, que conta o copeiro e o mordomo dos sonhos que teve, conta para ele devolve com a interpretação, ele não sai falando para todo mundo, você percebe que ele aprendeu e assim somos nós. Talvez você está passando essa dificuldade na sua vida, é parte do processo, é para você aprender, para quando você for colocada no seu processo, na sua realização melhor, na sua vitória, você já esteja capacitada, porque senão a bênção pode se tornar um peso na sua vida. Então, aprenda com o processo, passe o processo, tire proveito dele, faça como José, deixe as emoções de lado, confie que Deus está no controle, persevere e procure aprender nisso e a ser a sua melhor versão, porque José, ele fala que ele serviu, isso quer dizer o quê? Que ele trouxe a humildade para si. Aqui fala que Deus era com ele, abençoava em tudo, Deus colocou os olhos dos outros superiores para com José. E José crescia, isso quer dizer que ele estava aprendendo em cada fase que ele estava passando. Já direto para o Egito e colocado como governante, como que seria José? Não seria a mesma pessoa quando ele foi na hora certa, quando ele passou pelo processo. Não teria a experiência, ele não teria a humildade, ele não teria o que ele aprendeu, a maturidade, porque o que traz maturidade não é os anos de vida, mas são as experiências vividas, porque você vê tantos homens e mulheres já de idade que era para ter aprendido e, no entanto, se comportam como criança, anda na beberrice. Se fosse isso, eles teriam aprendido que isso não é bom para a vida deles. Enquanto tem outros que não estão tão velhos, mas tiveram tantas experiências na vida que você olha e fala, nossa, esse cara não parece a mulher que tem só essa idade. Parece tão sábio, sabe? Parece que já, né, tem muitos anos. Por quê? Porque são as experiências de vida que traz amadurecimento para a gente. E é nas suas experiências que Deus vai te lapidar para a tua vitória. Então não murmure. Se não tem o que... Você está entendendo? A boca. Abençoe o lugar que você está. Profetize que você está. Se vai amaldiçoar, então cala a boca. Espera orar, vai louvar. Você está entendendo? Confia, decida confiar. E aqui o que acontece? José passa por essa prisão, esse segundo momento, e em todos os momentos ele decide a ser a sua melhor versão. Em todos os momentos Deus mostra que é com ele e ele cresce, e aí ele está pronto para a certa, que ele é lembrado. Deus faz a pessoa, né, o mordomo lá, lembrar dele. Copeiro, acho. Lembrar dele lá, Faraó. Olha, Faraó, por um lugar. Quando eu estava lá na cadeia, eu tive um sonho e existe um homem que tem o Espírito de Deus com ele, que interpretou o meu sonho. Então seja aquele e aquela que aonde você passar, onde você estiver, quem olhar para você vai ver que você tem o Espírito de Deus na sua vida. Seja aquela que vai dar bons testemunhos. Olha, José, quando estava no processo dele,
apareciam as oportunidades, José não ficava, não é isso que eu tenho que fazer, não é isso que Deus quer para mim, não vou fazer não, que isso é pequeno demais, é muito humilhante, não é isso que Deus tem para mim, não. O que é que José fazia? Ele ia lá e de fato ele fazia, de fato ele servia com a sua com as coisas pequenas ele dava o seu melhor como se fosse algo grande. Deus estava vendo isso e Deus estava contemplando isso. Então, quando a gente é fiel, a Bíblia diz, no pouco, sobre o muito será colocado. É em tudo, não é só dinheiro. Normalmente a gente só associa dinheiro, mas é em tudo. Se você tem uma oportunidade de falar, não quero fazer, tô com dor, tô chorando, tô no meu processo, não é o que Deus tem para mim. Aproveite, agarre a oportunidade e decida aprender, decida fazer o seu melhor para que você possa ser colocado sobre o muito, para que você de fato possa ser colocado no teu sonho e quem sabe ali no que você pega para fazer, dando o seu melhor, tá ali a pessoa que é estratégica para te levar para onde é oportunidade. Deus criou para te colocar sobre o monte e você está desprezando pouco porque está sem visão, porque não está com comunhão com Deus, porque só está no mimimi, porque só está preso às emoções, porque está se deixando dominar pela ansiedade, porque está achando que é o teu tempo, mas não é o teu tempo, é o tempo de Deus. Você está entendendo? E aí José chega aonde Deus queria colocar, no lugar que acontece, meus, entrar nas dicas que a para a nossa pastora, que ela fala o seguinte: a primeira dica que a gente aprende de regras de sucesso com José é o seguinte, que a pastora Neide diz: tenha um sonho grandioso. Tudo começa com uma visão grandiosa. E não se incomode com quem está à volta e desdenha do seu sonho, te chamando de sonhador. Você está entendendo? Quando você tem foco e confia e você crê que quem te deu aquele sonho é fiel para cumprir, você, não esquece. O que é que acontece? José deu a visão, quando Deus deu para ele o sonho, foi aonde, quando ele estava com a família dele, com os irmãos. E o que é que aconteceu quando ele contou? Porém, ele estava sendo criticado. Ele não deixou, ele continuou com aquela visão forte, foi o que sustentou. É o que sustenta a gente, meus amados. São sonhos, é a gente olhar para o futuro com expectativa de vida, de futuro, de sonhos. Quem não tem mais sonhos de futuro, vive por viver. Quando chega uma situação dessa como a pandemia, o que acontece? Desencadeia o gatilho da ansiedade, da depressão. Por quê? Porque ela não tem descanso em Deus com foco em um sonho. Não, quando ela tem sonho, ela pode até ficar um pouco ansiosa. Ela vai para o joelho. Não, peraí, quem me deu esse sonho, eu tenho certeza que foi Deus. Deus, ele é fiel para cumprir. Ele não dá uma promessa para não cumprir, porque ele não é homem para que minta. A palavra diz isso. Eu sei quem é o Deus que eu sirvo. Eu não vivo uma religião, eu vivo uma vida de intimidade com Deus. Então o que acontece? Ela diz: eu não vou morrer nessa pandemia. Eu não vou morrer nessa situação, porque Deus me prometeu isso, então ele vai cumprir. Então é o que acontece. Quando a pessoa não tem sonhos, diante de uma situação, quando ela vive por viver, ela deixa a vida levar ela, qualquer crise, qualquer vento derruba ela. Quem tem sonhos, parece que um gás, uma força, uma alegria vem dentro dela, que é a própria força de Deus. E ela, não, eu não vou morrer, eu vou viver. Vai chegar o momento certo e vai acontecer. Ele vai cumprir. Você está entendendo? Você tem que ter ousadia, irmãos, em Deus. Você tem que usar da autoridade que o Senhor Jesus já te deu. Você tem ousadia em Deus, desperta essa fé. Seja mais ousado, coloca essa timidez de lado. Vença a si mesmo e confia no Senhor. Você não é homem e mulher de Deus? Sua vida não foi entregue a Deus? Então por que se entregar a essa ansiedade, a essa tremedeira? Por que se entregar a esse medo? Quem te prometeu? Foi o homem ou foi Deus? Daí de você saber se foi Deus, então, meus amados, ele vai cumprir. Espera só um pouco.
tua hora vai chegar. Confia nele que ele é fiel. E aí a próxima é o seguinte, fala aqui a segunda dica, não se esqueça do sonho. Um sonho esquecido não se manifesta. José nunca se esqueceu do seu sonho. Você está entendendo? Era o que movia José. Era o que movia. Por que ele tinha prazer em servir? Porque ele servia, porque ele prontamente se rendeu ao processo, porque ele sabia, Deus vai cumprir. Ele me deu 2 sonhos e todos os 2 sonhos é a mesma coisa, então ele vai cumprir. Foi Deus, ele tinha intimidade com Deus. É por isso que eu falo da importância da gente buscar intimidade com Deus, da importância da gente se relacionar com Deus. Quando você faz isso, você sabe quem te prometeu. Você conhece a natureza dele, você sabe quem é ele, você não vive só de falar, você vê, você vive do que você conhece. Você entende isso? Você entende isso que eu tô falando? Tenho certeza que sim. E aqui o que acontece no item 3 fala o seguinte: agir, quando a gente tem sonhos, a gente tem que agir, né? Ter a atitude de quem vai realizar seu sonho. José sempre teve aparência de realeza, por isso sempre foi escolhido para a posição de liderança. Você tá vendo? Ele, apesar dele ter a aparência de olhar para ele e dizer, nossa, você já parece, né? Você já tem essa aparência, nossa, você é isso, você é aquilo. Eu olho para você, meus olhos batem, né? Ele tinha aparência, mas ele não ficava vivendo de aparência. Ele tinha aparência, mas ele ia para ação. O que ele fazia? Eu tenho uma aparência de ser servido, governador, mas eu vou servir, porque Jesus era o maior de todos os homens quando estava aqui em carne nessa terra, né? E ele serviu, ele sendo natureza divina em carne, e ele serviu. Por que eu não vou servir? Não, eu vou servir, porque ainda como líder, a gente tem que servir. Porque a humildade, quando você serve, você conhece as dores do seu próximo. Você entende, você tá entendendo? Você entende, você se coloca no lugar dele e você não vai agir com orgulho, com soberba, com arrogância, com ganância, porque você entende. Tá entendendo? Então, é você já se posicionar como se já fosse, como se os teus sonhos já tivessem realizado, porém não deixar de ir para ação. E aqui o quarto, o que acontece? Se questionar o tempo todo. A questão é você se perguntar, estou fazendo tudo para que se realize? E aí ela fala, seja santo e irrepreensível, focado no seu alvo sempre. Então, o que isso quer dizer? É você observar, você se perguntar todos os dias, hoje eu estou um passo mais perto do meu sonho? Eu estou fazendo o que para que o meu sonho se realize? O que eu estou fazendo? E quando você já estiver fazendo, estou fazendo o que eu preciso fazer para que o meu sonho se realize? Ou seja, todos os dias deixar esse sonho vívido na tua vida. Todos os dias. Trace metas. Se pergunte o que é que eu posso fazer para que esse sonho aconteça. Pergunte ao Espírito Santo. Tenha um diálogo com ele que ele vai te dar estratégia. Servimos a um Deus que fala. Servimos a um Deus que fala. Basta você perguntar. O que Jesus falava? O que queres que eu te faça? Ou seja, fale o que você quer. Eu sei, mas eu quero que você fale. Eu quero que você tenha um relacionamento comigo. Então, fale o que você quer. Fale o que você quer para Deus. Busque esse Deus. Você é um privilegiado, porque você tem um Deus que é pessoal, que procura ter comunhão, intimidade contigo. Não importa a idade, não importa o tempo, não importa a situação que você quer, enquanto a vida, a esperança, que o Espírito Santo desperte, acenda o teu sonho, que talvez esteja morto, porque você acha que está morto, mas não está morto, está apenas adormecido. Lembra de Jairo? Não dorme, não está morto, não morreu, apenas dorme. Então chame Jesus para o teu sonho, que ele vai dizer Talita, ele vai ressuscitar, ele vai chamar a vida para o teu sonho. Busque ao Senhor,
Porque o como pertence a Ele, não importa, é grande demais, não tenho mais força, não tenho condições, não importa. Deus pode hoje fazer muito através de você, basta você se entregar às mãos dEle, se prender mais a Deus, se render ao processo dele na tua vida e passar confiando que ele está no controle da tua vida, confiando que assim como o como pertence a ele, que você só precisa de fé. Pronto, o teu trabalho, o meu trabalho, gente, é tão fácil, é só crer. Olha que Deus maravilhoso, como é bom servir esse Deus de amor tremendo, que crer e fazer o que ele manda a gente fazer. Crer e obedecer. Pronto. Porque o trabalho pesado é Jesus que faz. Se é ele que pertence o como, é ele que vai criar as oportunidades, é ele que vai criar a direção, não foi ele que colocou o sonho? Então ele vai criar tudo. Eu só preciso crer e obedecer. Obedecer fazendo o que ele manda eu fazer. Você está entendendo o Deus maravilhoso que você serve? O Deus grandioso que na tua vida desperta, tu que dorme. Acorda! Não é tarde, ainda dá tempo, enquanto houver vida, a esperança. A esperança, você está vivo. Você não está respirando, teus olhos não estão abrindo e fechando aí. Você está vivo, Deus pode fazer muito por você. Não está velho, não está pobre, não está nada. Você está do jeito que Deus quer que você esteja para que Ele realize o milagre através de você. Tome posse disso esta noite, no nome de Jesus. E para finalizar, eu quero dizer, eia, se levante para cumprir a sua missão. Se levante para cumprir o que Deus quer cumprir através de você, o sonho que ele colocou dentro de você, que o Espírito Santo reavive aquela lembrança, que você comece a se lembrar, poxa, é verdade, quando eu era assim assado, eu queria tanto fazer isso, eu queria tanto fazer aquilo. Se você queria, Deus tem o poder de fazer, que ele colocou no seu coração. Apenas agora decida não só que queria, mas querer, crer, ir para ação, obedecer e confiar que o como pertence a ele. Você está entendendo? Confie no Senhor. Deus tem muito ainda para fazer na sua vida. Tem muito ainda para fazer através de você. Confie no Senhor, no nome de Jesus, meus amados. Vamos agora para a nossa oração final. Que Deus continue falando tremendamente ao seu coração. Esta palavra venha ecoar mais ainda. Que o Espírito Santo faça em você o que só Ele pode fazer. O que só Ele pode fazer. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus, Espírito Santo, obrigada por nos usar mais esta quarta-feira, por estar presente mais esta live. Espírito Santo, agora eu quero te pedir, vem despertar em nossos corações, nos corações dessas pessoas, o sonho ardente, o sonho que o Senhor deu para elas, o sonho que o Senhor quer realizar na vida delas, através dela, na casa dela. Então, desperta, Senhor, e dá força para que esse sonho não adormeça de novo, mas que ele continue vivo diariamente, como esteve vivo na vida de José. Capacita essas pessoas, meu Deus, como o Senhor capacitou José, que elas não fujam do processo, mas elas se rendam agora à tua presença, se rendam a viver o processo na sua melhor versão, em obediência a ti, e firme no chamado, no sonho, se levantando para fazer o que o Senhor pede para que ela faça. Senhor, repreendo o desânimo em nome de Jesus. Eu repreendo toda tristeza, eu repreendo toda preguiça, eu repreendo toda cegueira em nome de Jesus. Eu repreendo o demônio que está tentando matar os sonhos dessas pessoas, mas não vai matar, porque quem deu foi o próprio Deus. Basta tão somente ela se levantar hoje, porque quem é o diabo diante de Deus, diante daquele que se rende ao Senhor, porque é Deus quem opera na vida. Então, em nome de Jesus, se levante nesta noite, porque o Senhor te chama, o Senhor te toma pela mão e Ele diz: eu sou contigo, fui eu que te dei esse sonho, o como pertence a mim, o fim é melhor do que o começo quando eu estou no meio. Em nome de Jesus, se levanta tudo que dormes.
É o que eu te digo nesta noite, assim o Senhor fala para ti, em nome de Jesus, que Deus te abençoe e todo mal já caiu por terra, em nome de Jesus, e o Espírito Santo continue ecoando, falando, que ele continue, que esta noite dê sonhos, desperte chamados, em nome de Jesus, meus amados. Deus abençoe a cada um de vocês. Na próxima quarta-feira estamos aqui na nossa cela, live da nossa cela Geração Gileade, Evangelho Quadrangular, da Igreja Quadrangular, Ministério Alpes, Ministério da Pastora Neide e do Pastor Edson, meus amados. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E olha, quem prometeu a você é fiel para cumprir. Ele não é homem para que minta, tá bom? Pois é isso que vai trazer alegria a teus olhos, a tua alma, no nome de Jesus. Confia no Senhor, que Ele está no controle desta situação. Em nome de Jesus, que Deus abençoe cada um de vocês. Paz seja convosco.